Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus quer falar com você, Ele quer te tocar através deste vídeo. O tema do vídeo de hoje é Sonhe alto, porque o seu Deus é grande. Hoje Deus quer que você volte a sonhar, que tire seus projetos da gaveta e arranque as dúvidas do seu coração. Que você continue acreditando no melhor que Deus pode fazer em seu favor. Saiba que nada está perdido, nada está atrasado. Deus está dizendo para você, pode começar a orar, já determinando o que será feito por minha parte, pois já está feito. Você só não viverá o milagre se você não quiser. Hoje começaremos meditando em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o 22. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Viu uma figueira à beira do caminho e foi até ela. Mas não encontrou nada além de folhas. Disse então à figueira: nunca mais produza fruto. E no mesmo instante a figueira ficou seca. Vendo isso, os discípulos diziam espantados: como é que a figueira ficou seca tão de repente? Jesus lhes disse: eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não farão apenas o que eu fiz à figueira. Mas se disserem até mesmo a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, assim acontecerá. E tudo quanto vocês na oração pedirem com fé, o receberão. Jesus aqui estava com fome, então viu uma figueira à beira do caminho e foi até ela. Mas não encontrou nada além de folhas, e então disse à figueira: nunca mais produza frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Se a figueira tinha só folhas, o que ela não tinha produzido? Frutos, certo? Aqui aprendemos que nós, como os filhos de Deus, temos a obrigação de darmos frutos no que Deus nos confiou, seja em qualquer dos propósitos que Ele tenha nos confiado, pois Jesus espera isso de você. Senão ele não teria olhado para a figueira esperando frutos dela para o alimentar. O reino de Deus tem que ser frutificado. Nós temos como obrigação fazer o reino de Deus ser conhecido para aqueles que não sabem. Pois a palavra de Deus é poderosa, é a verdade, a vida, é necessária em qualquer estação da nossa vida, é o alimento que precisamos para sobreviver nessa terra. Jesus não é como aqueles que não esperam nada de você. Ele olha para você através do seu destino, do que você pode ser com Ele, através dos frutos que você pode gerar através do seu propósito. Ele vê o potencial que Deus plantou em você. Por isso Ele espera sim de você frutos, como esperou daquela figueira. Pois você nasceu para algo maior, para alimentar a muitos. E aqui eu não estou me referindo apenas ao alimento físico, mas ao alimento do espírito, da alma, que agregará na vida das pessoas. Você não nasceu em vão, você tem uma missão. Se você é uma figueira que não dá frutos, isso quer dizer que a sua raiz não está fundamentada em Deus. Pois se você estivesse enraizado, enraizada nele, não tem jeito de você não dar frutos. Mas Fabíola, quais são os frutos de Deus? São os frutos que surgem do nosso propósito. Se você nasceu para ser instrumento de Deus aqui na terra, qualquer coisa que você faça que agregará na vida dos outros e que traga Deus, Jesus, para a vida dos outros, você estará se frutificando em Deus. Toda ajuda que você faz para os outros é um fruto de Deus. Tudo que você faz, pois sabe da importância para Deus, é um fruto de Deus. Tudo que você aprende sobre a palavra e transfere e testemunha para as pessoas é um fruto de Deus. Toda ajuda, bondade, misericórdia, respeito, empatia, generosidade, amor para com o outro é bem-vindo no reino de Deus. Então, se Jesus te procurar, queira ter produzido os frutos para o reino de Deus, pois senão você nunca produzirá frutos duradouros, mas frutos vazios que não duram por muito tempo. Pois Jesus, que é o adubo, o alimento que te fará criar raízes,
que te ajudará a fortalecer, ficar de pé, não estará com você. Se você ainda não frutifica o que Deus te confiou, ainda dá tempo, nunca é tarde para se aproximar de Deus e fazer o que para Ele é certo. Mas Jesus nos fala também mais abaixo nessa passagem de Mateus que aqueles que tiverem fé e não duvidarem não farão apenas o que Ele fez à figueira, mas se disserem até mesmo para uma montanha, levante-se e atire-se no mar, assim acontecerá. E tudo que pedirmos em oração com fé, receberemos. Então tá, sabemos disso, temos essa promessa de Jesus e não vivemos muitas vezes isso por quê? Por qual motivo então muitas pessoas não conseguem usar essa promessa, aplicar ela em nossas vidas? Jesus disse que deveríamos termos fé e não duvidar, então o problema está aí. E é onde Deus quer chegar hoje conosco. Como assim? Você diz que tem fé, mas duvida do milagre. Se você acreditasse em mim plenamente, você já estaria vivendo o meu milagre na sua vida e glorificando o meu nome através disso. Tragamos à memória uma das passagens da Bíblia no Antigo Testamento que temos uma prova mais que concreta que Deus é um Deus de milagres. E desde muito antes, as pessoas, assim como nós, duvidavam dos milagres que Deus poderia operar, mesmo estando rodeados o dia todo por milagres. Eu estou lendo esse texto bíblico na versão NVI, que é a nova versão internacional. Salmos, capítulo 78, versículo 9 até o 32. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidavam de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Salmo, capítulo 78, versículo 42 até o 57. Não se lembrava da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não conseguiram beber das suas águas.
e enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que estavam lá, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Até quando, como o povo do Egito, você continuará colocando sempre Deus à prova? Deus tem que te provar o tempo todo sobre a sua soberania, sobre o seu poder, sobre os seus prodígios? Que fé é essa que precisa ser provada a todo momento? Vocês já testaram a Deus dando para Ele um desafio? Por exemplo, se o Senhor está aqui comigo, apaga a luz. Se sim, porque eu já tive essa fé. Essa sua fé é uma fé rasa, e tudo que é raso acaba uma hora sendo levado pelas enxurradas, pelas tempestades da vida. Nós, como cristãos, temos que desenvolver uma fé profunda no Senhor. Aquela fé que move montanhas, que derrota os medos, que vence o mal, que tem autoridade para operar milagres, mas que principalmente tem a certeza e a confiança no tempo e nos planos de Deus, e que entende que mesmo que Deus não faça o nosso milagre agora, no tempo que queremos, Ele continua sendo o mesmo Deus e no tempo certo dele acontecerá. Hoje Deus está perguntando para mim, para você, o que mais eu preciso fazer para você acreditar em mim? Acreditar que eu consigo mudar a sua sorte, que eu consigo abrir aquela porta, que eu consigo tocar pessoas para te ajudar, que eu consigo curar aquela doença que já está desacreditada, que eu consigo te prosperar financeiramente, que eu consigo te tirar dessa quebra financeira, que eu consigo prosperar o seu negócio, que eu consigo dar uma reviravolta na sua vida que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. O que mais eu preciso fazer para você acreditar no milagre que eu posso fazer na sua vida e na sua causa? Você realmente acha que para mim é difícil? Até quando você vai desacreditar? Deus está dizendo ainda: eu tenho em minhas mãos o que você precisa, a resposta da sua oração. Mas você acredita que eu ouço tudo que você fala e que eu posso vir por uma providência? Qual o tamanho da sua fé? Se você sente que a sua fé não está grande neste momento, que você não consegue confiar 100%, tudo bem, nós temos altos e baixos na fé. Reconheça isso e comece a alimentar a sua fé. Você só consegue aumentar a sua fé em Deus conhecendo mais sobre Ele, tendo uma relação com Ele. Ou seja, você precisa ter acesso à sua palavra todos os dias, seja por meio da Bíblia, de músicas de adoração, de pregações da igreja. Você não vai aumentar a sua fé se lamentando e se alimentando de tudo que vai contra Deus. Você não pode deixar a sua fé apagar. Assim como você precisa alimentar o seu corpo com alimento, senão ele morre, você precisa alimentar o seu espírito também, com a palavra, pois assim ela não se perderá e não morrerá também.
Tudo que você não dá importância, uma hora dá problema e acaba morrendo. Se você acredita que Deus pode operar qualquer milagre na sua vida, isso é uma ótima notícia. Mas agora coloque essa fé em prática. Construa obras através dela. Deus precisa do seu primeiro, segundo, terceiro passo. Ele precisa que você no caminho mantenha a sua fé até Ele trazer o que você precisa. A fé sem obras é morta. Mas se te anima, só não vive o milagre quem não quer e quem não coloca em prática a palavra de Deus. A Bíblia é um livro milenar, existe há mais de 2000 anos e tudo que está escrito nela é verdade e dá frutos. Ouse meditar nela de dia e de noite, a colocar em prática, para você ver se você não viverá um milagre atrás do outro. Não tem nada para Deus que seja difícil de providenciar e resolver, mas saiba que você receberá de acordo ou conforme o tamanho que a sua fé alcançar. Agora eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Semana passada eu vi um post no Instagram que dizia o seguinte, e eu o coloquei até como tema do vídeo, porque tinha muito a ver com o que Deus estava falando no meu coração. Sonhe alto, porque o seu Deus é grande. A Bíblia diz que Deus tem planos muito maiores que os nossos. Aí às vezes eu fico me perguntando, gente, como pode? Eu já vivo nas nuvens, eu tenho cada pretensão, estou sempre sonhando. Então provavelmente eu vou dar muito trabalho para Deus, já que Ele tem planos maiores que os meus. Mas enfim, eu creio que Ele fará infinitamente mais. Brincadeiras à parte, sonhe alto, porque o seu Deus é grande. E não tem nenhuma situação para Ele que seja difícil de resolver, mudar, curar, restituir, restaurar, providenciar. Deus faz milagres todos os dias, inclusive na sua vida, você que não vê. Você sabe qual o significado da palavra milagre? Milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. A partir desse significado, temos a certeza que Deus tem muito interesse de fazer milagres em nossas vidas, porque através deste milagre se indica a participação dele nessa terra e, consequentemente, o nome dele será glorificado, e é essa a nossa missão. Então, você só não está vivendo o milagre, acreditando no milagre porque você não quer, porque Deus, Ele faz questão de te usar como instrumento para alcançar mais pessoas, e o seu testemunho de um milagre é uma ótima maneira de começar isso. Deus faz questão de se relacionar conosco e de se manifestar através de nós, da nossa vida. Este é o seu Deus, o Pai que você tem, que planta grandes projetos no seu coração para que os outros vejam que através dele isso é possível. Você não entendeu ainda? Mas você precisa acreditar nos grandes planos que ele tem para a sua vida. Você nasceu para algo grande. É você que às vezes insiste, em ficar na mesmice. Você está vivendo sem a assistência e os prodígios de Deus por opção sua. Decida se aproximar mais de Deus, entregar a sua vida para Ele, alimentar a sua fé e começar a o pedir, para você ver se a sua vida não mudará de uma forma extraordinária. Olha que interessante que nos é dito em Salmos, capítulo 110, versículo 3. Seu exército é de voluntários, para o dia da manifestação do seu poder. As honrarias sagradas são para você desde o ventre materno e a fecundidade na sua juventude. Aqui é dito que o exército de Deus é de voluntários. E quem é um voluntário? É uma pessoa que doa o seu tempo, trabalho ou talento para causas sociais ou comunitárias, sem receber remuneração. Deus precisa do seu tempo, da sua disposição e disponibilidade para ser voluntário daquilo que Ele tem para você, sem interesse, mas por amor a Ele. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele tem grandes planos para as nossas vidas, e como consequência da nossa disposição para com Ele, Ele nos abençoa. As coisas começam a chegar para a gente como consequência da nossa doação gratuita e confiança nele.
não pelo que fazemos, porque nunca conseguiremos pagar o que Deus faz por nós, mas receberemos pela graça imerecida dele, pela misericórdia dele. Queira ser voluntário para as coisas de Deus, que com toda certeza todas as outras áreas da sua vida serão prosperadas, porque Ele estará do seu lado. Você acredita se você quiser, você não é obrigado ou obrigada. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas a partir dessa tua decisão de servir ao Senhor, não tem como você não viver à base de milagres, de bênçãos, de sabedoria, de prosperidade. E se você ainda aplicar a palavra de Deus na sua vida, aí fechou, você arrasou, você brilhará muito no Senhor, viverá muitos milagres com Ele, será muito usado por Ele e o glorificará muito nessa terra. Isso é questão de escolha. Deus não te obriga a nada, mas Ele é justo com aqueles que o escolhem. Mas se ainda assim Deus não fizer um milagre, a reviravolta, se a bênção não vier no teu tempo, no tempo que você quer, Ele continuará sendo o mesmo Deus e tem que continuar o mesmo para você. O poder de Deus irá se manifestar se você se voluntariar. Eu profetizo que você viverá essas honrarias sagradas citadas neste salmo. Mas você terá que se voluntariar para viver o que Deus tem para você. Cadê o primeiro passo? Até onde vai a sua fé? Se posicione para que você receba o que Deus tem para você. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas e elas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.